Hoje recebendo a secretária de Ação Social, Cristiane Gonçalves, recebendo também a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente, Ana Rita Flores. Sejam bem-vindas, Cristiane, Ana Rita, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, é um prazer estar aqui. Já de antemão já agradeço o convite. Cristiane, a gente até falou aqui, né, recentemente sobre essa questão agora que as pessoas vão poder contribuir através do imposto de renda, né? A primeira vez que os contribuintes de Araxá vão poder fazer isso através das declarações, que é contribuir 3% do valor da declaração do imposto de renda aos fundos, né, da criança e do adolescente e também ao fundo do idoso. Qual que é a expectativa da secretaria e como que a secretaria se organizou também, né, para poder fazer isso, para que as pessoas possam agora conceder essa doação, né, do seu imposto de renda? Isso mesmo. Na verdade, nós estamos numa corrida contra o tempo, né? A declaração já está possível de ser realizada. Nós temos aí até o dia 30 de abril para realizar. No entanto, como essa destinação ela gera uma guia de arrecadação a ser paga, né, pelo contribuinte, essa declaração tem que ser feita até o dia 29, porque a guia tem o limite do prazo do dia 29 de abril para ser paga. São 3% da arrecadação do imposto devido que pode ser destinada para o fundo da criança e mais 3% para o fundo do idoso. Essa possibilidade vem sendo estudada há muitos anos, né? Quando a gente ainda estava no conselho, né, Ana? Eu ainda estava no Conselho da Criança e a gente percebeu a necessidade de regularização do fundo, tanto da criança quanto do idoso, né? Com a criação de CNPJ próprio, conta específica vinculada a esse CNPJ. E o ano passado, bem no início da gestão, nós percebemos que esses fundos ainda não estavam cadastrados no Ministério, possibilitando essa arrecadação direta, né, no município de Araxá. Então, nós fizemos, o prazo era 30 de setembro, nós conseguimos o cadastramento a tempo dos dois fundos, a regularização dos dois fundos junto ao Ministério, e a Receita, então, tinha até 31 de dezembro para colocar na base de dados da Receita Federal os nossos fundos. A verificação foi feita já no início desse ano, que os fundos estavam aptos a receber essa destinação. Ficamos muito felizes e agora estamos nessa campanha de conscientização, tanto da população pessoa física, jurídica, né, junto aos escritórios de contabilidade, porque um fato interessante é que somente a declaração na modalidade completa é que pode fazer essa escolha, essa destinação. Então, é muito importante que as pessoas que não façam suas próprias declarações manifestem aos seus contadores esse desejo de fazer essa destinação, porque, na verdade, não tem custo nenhum para o contribuinte, não muda em nada, nem no valor de restituição, se ele tiver direito, no valor do imposto a ser pago, não tem acréscimo nenhum. Ele simplesmente vai optar por destinar parte desse imposto devido para o fundo municipal. Antes, essa destinação ia para a União, né, de forma geral, e agora não. O cidadão araxaense pode escolher destinar parte do seu imposto devido para ações na área social do município de Araxá. Cristiane, e a previsão do município, de acordo até mesmo com outras declarações feitas em anos anteriores, o município pode receber até 2,6 milhões de reais, né? Eu vou até perguntar para a Ana, qual que é a diferença desses valores para o fundo do conselho, né? Do fundo da criança e do adolescente, o que modifica para vocês, né? O que significa esse valor? Significa muito, Bruna, tá? Nós que lidamos com políticas voltadas para criança, adolescente e idoso, que são os fundos que neste momento estão aptos, né, a receber o fundo da infância e o fundo do idoso, significa muito, porque desta forma, com mais deduções, com mais contribuição, nós poderemos melhorar, teremos condições, na verdade, de investir, de financiar mais projetos sociais, de implementar, na verdade, as ações que já são realizadas no município, tanto na área da infância quanto na área do idoso. Ana, e eu gostaria que você explicasse, aproveitar a sua presença, né, para explicar os trabalhos do Conselho, né, do Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente, como que vocês trabalham, como que vocês atuam diretamente com o fundo e também em parceria com a ação social. Bem, o Conselho, tanto o Conselho da Infância quanto o Conselho do Idoso, hoje eu represento o Conselho da Infância, o Conselho, ele garante
Ele garante, ele executa, ele acompanha as políticas públicas voltadas a estas áreas do social. Os conselheiros, só para que todos entendam, os conselhos eles são paritários, são compostos por 12 cadeiras, sendo 6 cadeiras da ala da sociedade civil e 6 cadeiras da ala governamental, que são os indicados pelo governo, né? As gestões, elas se alternam entre governo e sociedade civil. A cada 2 anos tem um novo processo eleitoral. E os conselhos, na verdade, eles monitoram, não só os conselhos, né? O conselho, ele monitora o fundo, né? Os projetos são apresentados aos conselhos, existem comissões específicas para analisar os projetos, né? E deliberar quais os melhores projetos, né? Para isso tudo tem... quando é pensado um edital, na verdade, é feito um diagnóstico para que se levante as reais necessidades do município, o que é necessidade, o que é urgência e emergência da área social, né, para que um edital seja lançado, e as comissões também levam isso em consideração, as diretrizes e os eixos de acordo com o edital. Hoje, na realidade da nossa cidade, qual que é a maior necessidade? Você disse que o Conselho faz esses levantamentos das necessidades. Qual que é a maior necessidade dentre essas questões da criança e do adolescente? Bem, as necessidades a gente costuma dividir por diretriz, né? Então, nós temos, na área da educação, por exemplo, a gente está vivenciando o pós-pandemia, né? Então, assim, o que impactou muito na saúde mental das nossas crianças e adolescentes, né? E tanto a gente vivencia isso com criança, adolescente, com idoso também, né, que foi assim, esses 3 segmentos, eles praticamente ficaram confinados, né, dentro de casa. E então a saúde mental é prioridade hoje, né? As crianças, principalmente aquelas com necessidades especiais, que já tinham um atraso acentuado de aprendizagem, ficaram ainda mais prejudicadas. Quase 2 anos sem escola, sem vínculo com escola, ainda que tivesse o ensino remoto, mas não teve o vínculo presencial com escola. Então, houve uma defasagem ainda maior na educação. E isso acontece com o social também. A Cris pode falar um pouco mais sobre as demandas, né, que o pós-pandemia impactou na questão social e na saúde também. Cristiane, a gente falava aqui das necessidades, né, que foram aí levantadas, né, principalmente das crianças e adolescentes, e tendo a possibilidade, né, essas pessoas fazendo a doação agora dentro do imposto de renda dos 3%, o fundo recebendo esses valores, que tipo de projeto que vocês pensam em ver? Os projetos vão ter que ser definidos também pelos conselhos, né, juntamente com a ação social. Quais os tipos de projetos vocês pretendem investir esses valores? Esse é um fato muito importante, Bruna, porque as pessoas até entram em contato com a gente para saber como que é feita a distribuição desse recurso para as instituições. Na verdade, não há distribuição. Quando esse recurso oriundo do imposto de renda, da dedução do imposto de renda, chega nos cofres dos fundos, esse recurso se comporta, então, como recurso público. Não há uma distribuição, há uma destinação para projetos e programas aprovados pelo Conselho, pelos conselhos, né? Os conselhos são deliberativos, eles têm autonomia para lançar os seus editais, para encampar as diretrizes, como a Ana disse, para pessoa idosa e para criança e adolescente, de acordo com a necessidade do município e os levantamentos feitos. O edital da criança já foi lançado esse ano com várias vertentes, né, de atuação: saúde, educação, esporte, lazer, cultura, qualificação e capacitação de crianças e adolescentes. Do idoso, já teve um edital no início do ano que é voltado para as ILPIs, as instituições de longa permanência, né, que acolhem os idosos de forma continuada, aqueles idosos que não têm condições de permanecer junto à sua família e precisam de cuidados especiais. E o Conselho do Idoso está finalizando agora um diagnóstico da realidade do município. Então, todos os projetos que serão lançados para utilização com financiamento pelos recursos do fundo serão baseados nesse diagnóstico, né? Levantamento, como a Ana citou, saúde mental é uma questão premente do município, né? E não só de Araxá, mas do mundo todo, né? Por causa da pandemia. E outras questões, essas questões
por exemplo, de auxílio às famílias com os idosos, por exemplo. Né? As famílias precisam sair para o mercado de trabalho, os idosos não podem ficar abandonados sozinhos. Então, assim, estratégias que promovam a convivência comunitária desses idosos também é uma necessidade urgente do município, como outras. Então, é uma destinação muito criteriosa, segue muito rigor, né, das legislações municipais e até nacionais, e importante ressaltar que tem também o acompanhamento e a fiscalização do Ministério Público. Desses valores que vai ser gasto, né, também. Exatamente. Pelo Conselho. Ana Rita, antes até da gente mudar aqui, né, alguns temas da entrevista, eu gostaria que você deixasse sua mensagem em questão do Conselho para as pessoas que ainda não fizeram a declaração e vão fazer, para que elas destinem esses 3%. Bem, na verdade é um apelo que a gente faz, né? O nosso tempo foi corrido esse ano, porque a gente recebeu a notícia, acho que finalzinho de fevereiro, não foi, Cristiane? Sim. Que os fundos estavam aptos, né, a receberem essa dedução. Então, assim, a gente está com o tempo curtinho, porque agora é até 29, como a Cris já colocou, até 29 essa declaração precisa ser feita, né? Relembrando que tem que ser a declaração completa. No sistema simplificado não tem essa opção de fazer essa doação, né? A pessoa pode doar, a pessoa física ou jurídica pode doar tanto para o fundo da infância quanto para o fundo da adolescência, ou ela pode fazer também, dividir, né, e fazer a doação metade para cada um dos fundos. Tem essa possibilidade também. E há também a possibilidade da doação ser feita no ano do ano anterior, até 31 de dezembro. Só que muda um pouquinho, né, que passa para 6%. Mas quando ela é feita no ano corrente, isso passa para 3%. Então, assim, é um apelo que a gente faz para que todos levem isso em consideração e para que as pessoas se sintam mais seguras, né? Todo esse investimento, ele fica no município, ao invés de fazer essa dedução, essa renúncia, né, de forma geral para a União, tudo isso vai ficar no município de Araxá, sendo investido em projetos sociais do nosso município, voltando isso para a própria população. Então, a gente pede para que todos, né, se sensibilizem com as causas, né, e com essas demandas que a gente tem. Lembrando também que todos os fundos são fiscalizados, tanto pelos conselhos, pela própria sociedade, pelo Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público. Todos os projetos têm gestores, têm comissão de acompanhamento. As nossas reuniões dos conselhos, todas elas são abertas ao público, tá? Todos podem participar, a gente tem data certa, específica, todo ano é lançado o calendário de reuniões. E como que está a adesão das entidades na apresentação desses projetos, em termos até de aproveitamento de aprovação? Porque todos os projetos apresentados, né, pelas entidades têm que ser aprovados pelo Conselho, né? Sim, nós estamos, inclusive, no CMDCA, o Conselho da Infância, nós finalizamos o edital dia 15. Então, a comissão de análise está ainda. Nós recebemos, eu acredito que 27 projetos das OSCs, porque podem apresentar projeto, desde que estejam cadastradas junto aos conselhos, instituições da sociedade civil ou programas de governo. Então, eu acredito que a gente deve ter recebido 25, 27 projetos que estão em fase de avaliação, que acredito também que até o finalzinho de abril a gente já tenha uma resolução com todos os projetos que foram contemplados para o ano de 2022 e 2023. É um número considerável, né? 27 projetos. Né? Lembrando que para este edital, que o Conselho da Infância foi liberado já 6 milhões para que sejam investidos nestes projetos sociais. Cristiane, aproveitando a sua presença aqui também, para a gente falar de alguns projetos que já estão acontecendo em Araxá, como, né, foi divulgado também a segunda edição da parceria com o Instituto Coca-Cola para a realização do programa Coletivo Jovem em Araxá. Eu queria que você explicasse o que é esse programa e como os jovens podem participar. Essa é uma estratégia que foi de muito sucesso ano passado. Araxá ficou entre os primeiros municípios do país em número de inscrições, então nós tivemos uma adesão muito boa e um aproveitamento excelente também desses jovens. Então, jovens adolescentes e jovens de 16 a 25 anos podem se cadastrar.
É uma plataforma completamente digital, a pessoa pode fazer as atividades do seu próprio celular através da plataforma de WhatsApp, então é muito acessível, né? E esses jovens, eles recebem orientações, são 10 videoaulas que eles participam e têm as atividades que eles têm que apresentar, e traz uma formação para o mercado de trabalho. Preparo da postura, preparação de currículo, até planejamento financeiro. É uma estratégia muito, muito boa. E que a gente espera que esse ano tenha o mesmo sucesso, o mesmo alcance que nós tivemos no ano passado. E qual a faixa etária pode se inscrever no projeto? 16 a 25 anos. A inscrição é toda online. Então, se a pessoa não tiver dificuldade, não tiver acesso no momento, pode procurar os núcleos, né, os equipamentos sociais, núcleos CRAS, lá na Secretaria de Ação Social também, através do Assessores Trabalho, solicitar orientação, auxílio, que os técnicos estão preparados para receber essa demanda e fazer a inscrição dos jovens interessados. Cristiane, outra demanda da Secretaria de Ação Social é quanto ao programa Renda Básica, que é Araxá. Então, eu gostaria que você atualizasse os nossos ouvintes como que está o programa Renda Básica, ele ainda está sendo pago, as pessoas em situação de vulnerabilidade. Recentemente foi divulgada a intenção de se ampliar, né, o programa. Como que está a situação do programa hoje em Araxá? Certo. O Renda Básica ele é um programa contínuo. A gente fez o primeiro cadastramento, né, para ter as primeiras famílias, mas ele não para. As famílias podem ser desligadas se não obedecerem mais as condicionantes, os critérios do programa, e a gente pode receber novas famílias também que estejam dentro dos critérios ou que passaram a participar desses critérios por alguma questão, né, particular. Então, o credenciamento ele não se encerra, ele é possível ser feito a qualquer momento. Antes a gente fez o cadastramento territorializado e agora a gente centralizou, né, porque a demanda diminuiu. Atualmente nós estamos com mais de 1.700 famílias recebendo o recurso e nós temos possibilidade de aumentar, né? Então, o cadastramento não se encerrou, ele continua sendo efetivado lá na Secretaria de Ação Social, na Getúlio Vargas 205, das 7 às 18 horas. E o pagamento está sendo feito através do cartão ou não? Ele é feito através de uma conta digital. Ah, sim. Né? Conta digital. Foi a conta da Caixa, a né? Conta da Caixa, conta digital. Ela é mais acessível, né? A grande maioria das famílias já tem cadastro por causa de outros benefícios que recebem, né? Então, foi uma estratégia para a gente fugir daquela questão de custeio muito alto com bancos, né, particulares. E, infelizmente, na época, a gente não teve adesão de bancos para fazer o gerenciamento dessas contas. Então, a gente optou pela conta digital. Correto. Cristiane, e essas famílias estão passando, né, por avaliações temporárias para saber se é a necessidade, né, desse contínuo desse pagamento ou se aquela família já não existe mais a necessidade? Sim, um dos critérios do programa é permanecer, né, nesse acompanhamento. Então, as famílias recebem esse acompanhamento, recebem possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Nós estamos trabalhando aí com criação de oficinas de capacitação. Essas famílias vão ser inseridas, tanto de jovens quanto adultos, né, mulheres também. Então, nós temos várias estratégias que são lançadas e ofertadas para essas famílias se promoverem e saírem dessa questão de vulnerabilidade e da necessidade de acompanhamento, de aporte, né, financeiro para elas. Cristiane, até recentemente aqui um ouvinte nos procurou em questão de cesta básica, né, que ela disse que uma vez recebeu a cesta básica, depois da outra vez ela não recebeu. E mais uma vez eu gostaria que você explicasse como que funciona a questão da cesta básica. A pessoa ainda tem que voltar todos os meses para fazer o cadastramento? Então, essa é uma informação importantíssima que eu gosto sempre que eu tenho de oportunidade de esclarecer, né, para a população. Tanto a população que precisa quanto a população que acompanha a utilização de recurso público, né? A cesta básica, ela é considerada um benefício eventual. Isso é da política do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social. Não foi criado por nós, é uma normativa nacional. Então, o que significa ser um benefício eventual? A cada evento, a cada necessidade, a família tem que fazer a requisição. Eu não faço concessão de cesta básica mensal. Apesar de que a gente sabe que uma família, às vezes, dependendo do grau de vulnerabilidade, não consegue evoluir em 2, 3, às vezes até em 1 ano, a gente tem uma limitação pela característica do benefício.
Então, todo evento que a família necessita, que ela está em insegurança alimentar, ela deve buscar o equipamento social vinculado ao seu território, né? Foi uma questão que lá em janeiro do ano passado a gente descentralizou essa solicitação, ou seja, a família não tem que ir lá na secretaria. Ela pode procurar o equipamento social mais próximo de sua residência. Né? Os técnicos acompanham, fazem visita domiciliar para garantir, né, que essas cestas estão indo realmente para famílias que necessitam. Então, toda vez que a família necessita de cesta básica, ela tem que renovar o seu pedido, o seu cadastro. Cristiane, outro projeto também da Ação Social, são vários, né, projetos, mas recentemente vocês lançaram e até fizeram um sorteio que é da reforma do... eu vou te pedir para me corrigir, me passar o nome do projeto. Belo Banho, não é? Banho, Isso, Belo Banho. Que vocês fizeram até o sorteio das pessoas que vão ser contempladas com esse projeto, com as reformas dos seus banheiros. Gostaria que você explicasse também sobre esse projeto e se ele já começou, se essas reformas já estão acontecendo. Esse projeto, assim, a gente tem um carinho enorme por ele. Ele foi apresentado, né, teve aprovação do Conselho do Idoso, né, muito parceiro do município, e a gente percebeu que algumas famílias com seus idosos, pessoas que necessitam de um cuidado especial, têm a sua mobilidade reduzida, né, até pela questão da idade. Tem um diagnóstico que fala que a grande maioria dos acidentes acontecem nos banheiros. Por questões de piso irregular, falta de segurança, né, piso escorregadio, até falta de estrutura mesmo. E a gente sabe que as famílias em vulnerabilidade, elas não podem tirar os seus recursos para fazer uma reforma, uma adequação, né? Grande maioria é aposentada, recebe salário mínimo, já tem aí parcela desse benefício, desse recurso sendo utilizado com medicação, né, pelo avanço da idade, aparecimento de doenças, enfim. Então, nós percebemos que essas famílias estavam em insegurança e necessitavam de um apoio nessa questão de adequação de segurança mesmo para esses idosos, né, em suas casas, particularmente em seus banheiros. Então, foi feita a apresentação desse projeto, foi aprovado e foi feito um levantamento com as pessoas que se inscreveram para avaliar as condicionantes mesmo, os critérios, né, de ser inserido no projeto. Chegamos, então, a esses 50 usuários que vão ser beneficiados, e para que a gente tenha a utilização correta do recurso público, tem que ser feita a licitação. Então, agora está sendo feito o levantamento de todos os banheiros, qual que é a necessidade de cada um, porque cada um tem uma particularidade, e para a gente iniciar o processo licitatório e fazer a aquisição da mão de obra e dos itens necessários para a reforma desses banheiros. Então a pessoa também não vai precisar disponibilizar da mão de obra. A mão de obra, no caso desse projeto, vai ser feito Vai ser entregue o banheiro reformulado, reformado, dentro da necessidade da família completamente. Cristiane, então para a gente reforçar até, né, para os contadores sobre a declaração, lembrar que eles podem então destinar esses 3%, orientar também, né, os seus clientes. Exatamente, a parceria com os escritórios de contabilidade é de suma importância e também para os seus clientes, né? Às vezes a gente sabe que a grande maioria das pessoas contam com esse auxílio, né, de contadores para realizar suas declarações. Então, reforçar para esses profissionais contratados do seu desejo de deixar esse recurso no município de Araxá e não deixá-lo ir para a União de uma forma geral, né? A gente precisa muito desse recurso, ele vai ofertar um impacto na área social muito grande, como a Ana ressaltou. Então, tem muitos bons projetos, tanto da área do idoso quanto para a pessoa, para os adolescentes e jovens. Então, a gente conta com a participação da população nesse entendimento de que o recurso de Araxá deve ficar em Araxá. Cristiane, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, né, tem alguma pergunta antes da gente encerrar, Carlos? Há apenas uma dúvida aqui que surgiu da Bel, que está nos acompanhando. Ela pergunta se esse programa do Belo Banho, se ele vai ter sequência, se vai ter novos sorteios e como que faz para a pessoa se cadastrar. A gente pretende sim, né? Dependendo do resultado, do impacto positivo que a gente conseguir com esses 50 primeiros, a intenção é sim expandir e a gente traz aqui para vocês quando forem reabertas as inscrições para esse programa, para esse projeto.
Cristiane, então para a gente encerrar, né, a gente não pode deixar de falar com você sobre esse assunto, né, há algumas conversas já nas redes sociais, né, que você talvez, né, iria para a Secretaria de Saúde, aí assumindo a Secretaria de Saúde com algumas mudanças, né, até devido à mudança do Mauro, né, que já se posicionou como candidato a deputado, né, então pré-candidato, então haveria ali, né, que haver algumas mudanças e o seu nome já ventila aí, talvez em pleito da Secretaria de Saúde. Você já recebeu alguma proposta? Você já tem essa informação para nos passar? Então, eu tenho sido muito interpelada, né, desde que surgiram essas especulações a respeito dessas mudanças. O que eu tenho a dizer é o seguinte: as mudanças são necessárias em certo ponto, né? Por exemplo, nessa questão da candidatura, da pré-candidatura do nosso vice-prefeito, o Mauro Chaves, e a minha resposta ela é única. Eu tenho vocação para servidor público, eu sou uma servidora pública há 22 anos, né? A minha vida gera em torno de política pública, de servidão pública. Então, quando eu aceitei o convite lá no final de 2020 para compor essa gestão, para assumir a pasta da ação social, eu aceitei o projeto de governo, né? Então, eu me coloco à disposição onde a gestão encarar que eu sou útil, que eu possa fazer a diferença, né, de uma forma positiva, eu estarei à disposição. E só falando da questão da sua formação, né, Cristiane, você tem uma formação na área de gestão e você também é uma profissional da saúde, né? Além de secretária de Ação Social, além, né, como você disse, servidora pública, você é também formada em odontologia, né? Exatamente. A minha formação de natureza é dentro da saúde, né? Eu sou uma inveterada defensora do SUS desde a época da faculdade, né? A minha disciplina favorita era odontologia social, ou seja, tem tudo a ver com o que eu desempenho hoje, né? Linkando a saúde e o social, nunca separando as duas questões que devem caminhar sempre juntas, né? Então, a minha vocação é para servir. Então, se vier o convite, você está preparada para assumir esse desafio, Cristiane? Estou à disposição da gestão para onde eles encararem que eu possa fazer um trabalho bom e que traga benefícios para a população de Araxá. Correto. Cristiane, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Ana também, sejam sempre bem-vindas, né? A Cristiane já sabe, né? As nossas portas e os nossos microfones estão sempre abertos aí para os trabalhos da ação social e os nossos ouvintes sempre gostam de estar inteirados, né, sobre esses projetos, de participar e sempre procuram saber também, né? E é sempre importante essas informações. Sejam sempre bem-vindas e, né, Cristiane, seja na ação social ou na saúde, nossos microfones vão estar sempre abertos para você. Eu agradeço demais o respeito, a consideração que vocês sempre me receberam. Eu também me coloco à disposição sempre que for necessário, que receber convite. Estarei aqui com o maior prazer, tenho o maior apreço por essa instituição e pelos seus ouvintes. Então, um prazer enorme estar sempre aqui com vocês. Imbirara.